Oi, pessoal, estou aqui de volta, agora com o nosso segundo bloco, que seria referente à quarta semana, falando sobre equações incompletas. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês para ficar mais visível e facilitar o entendimento. Vamos lá. Eu estou deixando as questões de explicação no momento de atividade, porque é bem mais fácil visualizar como responder uma situação e o que você deve saber para aquela situação, de acordo com as questões que estão sendo vistas aqui na nossa apostila. Mas é essencial a gente entender que uma das características principais aqui das nossas equações incompletas é que existe essencialmente, um minutinho aqui, só para pegar a caneta, a necessidade de haver algum valor com x ao quadrado, porque a equação de segundo grau em si, ela exige a obrigatoriedade que tenha pelo menos, digamos, uma incógnita com o expoente 2, porque a gente lembra lá em monômios que o grau do monômio é o valor do expoente. Esse caso aqui, o maior expoente tem que ter grau 2. Não podendo ser grau 3 e também não podendo vir só o x sem nenhuma potência, porque descaracteriza a questão do segundo grau. Como sempre, eles trazem alguns questionamentos sobre conhecimentos que vocês já deveriam ter anteriormente, ou conhecimentos que vocês vão adquirir aqui à frente. A primeira pergunta perguntando qual a diferença entre a equação do segundo grau completa e a incompleta. Gente, primeiro, a gente consegue deduzir até por esse mapazinho aqui da frente. Aqui a gente tem uma equação completa. O que seria uma equação completa? Ela vai ter x ao quadrado, x e um número qualquer, por exemplo, 1. Ela vai ter esses elementos. Ela vai ser considerada incompleta quando faltar o bx, que no caso é algum número com x, o bx e o c, que seria, no caso, algum número com x, e aqui algum outro número. Ou então, quando estiver faltando o c, que no caso aqui, no caso onde estiver faltando o número, vai ter apenas o elemento com ax ao quadrado mais bx. Por exemplo, um x ao quadrado ou somente o próprio x ao quadrado, como a gente utiliza normalmente, e mais 2x. Isso aqui se trataria de uma equação incompleta, onde faltaria o valor do x. Para estar completa, eu teria que acrescentar pelo menos algum número a mais, somente número sem a incógnita x, por exemplo, mais 1. Aqui a gente teria uma incompleta. Na falta desse elemento aqui, fica a equação incompleta. Basicamente, no termo onde fique mais facilidade de vocês observarem, é isso. A segunda pergunta, o que é a incógnita de uma equação? A gente já falou sobre variáveis e incógnitas lá em polinômios e monômios. A incógnita vai ser as letras que a gente utiliza enquanto não tem um valor numérico. Então, essas letrinhas aqui, elas estão representando algum número que a gente ainda não conhece, o que a gente chama de incógnita. E aí eu deixo a critério de vocês a melhor definição. Vocês podem fazer pesquisa também. Eu acho interessante que vocês realizem esse tipo de pesquisa para aumentar também os conhecimentos. A terceira. Na equação com uma incógnita, como é possível verificar se certo número é uma solução?
Quando a gente está lidando com equações, com polinômios, com monômios, a gente vê muito a questão de substituir as incógnitas por números. Na equação especial, você consegue verificar a partir do momento que, por exemplo, eu digo que x2 ao quadrado, ou então vamos colocar assim, para facilitar, colocar só x ao quadrado. X ao quadrado é igual a, por exemplo, vamos colocar aqui 9. E aí, eu fiz toda a resolução com base lá nos estudos das equações incompletas e vi que x seria igual a raiz de 9. Logo, x seria igual a 3. E até aí, ok, eu descobri que x é 3. Para verificar, eu faço a substituição como eu faço normalmente em outras situações. Eu pego aqui, substituindo, faria 3 ao quadrado igual a 9. 3 vezes 3 dá igual a 9. Ou seja, 9 igual a 9, o que indica que a nossa equação ela é válida e ela está verdadeira e a solução está correta. Por quê? Existe a igualdade. É um entendimento nosso comum, que a gente sabe que 9 é igual a 9. Então, isso é a forma de verificação para ver se o valor que você encontrou está correto. Quando as soluções têm uma equação do primeiro grau com duas incógnitas reais. Assim, gente, tendo apenas um elemento, por exemplo, x mais 4, mais 1, igual a, vamos colocar aqui, só um minutinho. Vou incluir só o x e o y mesmo, porque como ele fala que é primeiro grau com duas incógnitas, fica mais facilitado a gente colocar só assim mesmo, sem incluir números. Então, x mais y para dar igual, por exemplo, igual a 100. Aqui eu vou ter infinitas soluções. Por quê? Aqui eu posso dar o valor para x 5 e para y 95. Eu posso dar para x 1 e para y 99. Isso sem contar das possibilidades que a gente pode criar negativa também com vírgula, com fração. Todos eles são caminhos, e no caso, infinitos caminhos para trazer uma resposta quando a gente tem duas incógnitas, no caso x e y, numa equação de primeiro grau. Aí, na quinta questão. Vimos no ano anterior que um sistema de equações pode ser resolvido pelo método da substituição e da eliminação. Qual desses métodos você prefere e por quê? Então, essa questão eu vou deixar a critério de vocês. Peço que vocês pesquisem, vejam videoaulas também, porque como apesar de ter uma conexão com o conteúdo, apesar de também estar falando sobre equações, eu não vou apontar aqui porque ele não cai nas atividades e é um assunto que vocês vão pegar mais na frente no ensino médio. Então, e também como é a aula online e o tempo também
Eu sei que quando fica muito extenso, fica mais complicado para vocês assistirem os vídeos, até por uma questão de conexão. Então, eu vou deixar para que vocês pesquisem isso também. E, como a resposta pessoal, vocês indicam se preferem o método da substituição ou o método da eliminação. A sexta fala: qual característica permite decidir se, para resolvermos o problema, utilizamos uma equação ou inequação? Gente, a característica principal que diferencia a equação e a inequação é que nas equações a gente tem situações de igualdade, nas inequações a gente tem situações de diferença, de menor que, maior que, de maior igual, de menor igual. Então, quando eu estiver falando de um problema que eu, por exemplo, comprei, não, peguei uma área e a área era igual a tal valor. Isso aqui a gente vai ver que é uma equação. Quando eu for falar que estava resolvendo alguma situação e que ela era maior, o valor encontrado era maior do que tal algum outro dado, então eu vou estar tratando de inequação. A 7. Você sabe o que são produtos notáveis? Explique. Caso saiba, pesquise e registre as descobertas. Então, aqui é outro caso que eu vou deixar que vocês pesquisem, mas também tem mais à frente na apostila sobre os produtos notáveis. A oitava aqui, eu sempre costumo, quando tem essas questões que ela possui algum erro, eu não costumo cobrar muito de vocês. Mas seria mais ou menos o seguinte: o que foi que a moça fez aqui? Para facilitar o cálculo, já que tem aqui 0,25, ela procurou um número para deixar aqui o valor como um número inteiro, ou um número natural, no caso aqui. A situação, ela pretende que seja um número natural, ou seja, tem que ser 1, 2, 3, 4, sem vírgula, sem fração, tem que ser um número inteiro e também não pode ser negativo, porque trata-se dos números naturais. E aí, o que foi que ela fez? Ela multiplicou esse elemento aqui, no caso, a equação aqui, ela colocou a atividade colocou errado, mas ela multiplicou isso aqui por 4, e quando eu multiplico por 4 de um lado, eu tenho que multiplicar do outro também por 4. Essa é uma das dicas que a gente utiliza na matemática para facilitar os cálculos, porque até poderia resolver assim, mas fica muito facilitado se você deixar em números naturais. Então, ela pede para fazer pegando a mesma ideia. Então, o que foi que eu fiz aqui, por exemplo? Peguei uma das questões mais difíceis, aqui só tem duas alternativas, isso aqui é super fácil para vocês fazerem. Mas essa daqui, eu multipliquei todos os dois lados por 3, ó. 3 vezes 3, 9. E aí o x ao quadrado repete. Aí aqui eu multipliquei também por 3. 1 vezes 3, 3. 3 sobre 3 é a mesma coisa de ter 1. Então, 9x ao quadrado igual a 1. Então, eu deixei aqui só em números naturais. O 9 e o 1, porque aqui tinha uma fração. Então, retirei da fração, que seria referente aos números dos números racionais, e coloquei aqui numa forma de número natural. E aí facilitou. Eu só precisei fazer a raiz de 1 sobre 9. Logo, o valor que eu vou encontrar aqui para x seria a raiz mais ou menos de 1 sobre 3. Por quê? 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 3, 9. Então, a raiz de 1 sobre 9 é 1 sobre 3. Vamos lá. A 9. Invente uma equação do segundo grau com uma incógnita que tenha uma das suas raízes igual a menos 12. Gente, essa daqui eu também costumo não cobrar, porque ela, quando pega um nível mais avançado, tão assim de cara, eu costumo não exigir tanto de vocês. Mas quero que vocês façam e peguem aqui o entendimento. Vamos lá. Primeiro, é uma equação de segundo grau. Obrigatoriamente tem que ter x ao quadrado. Ou seja, vai indicar que mais à frente eu vou ter que fazer uma raiz. Porque como eu já expliquei em sala de aula para vocês, o contrário de uma potência é uma raiz. Se está aqui como potência, passa para o outro lado como raiz, como eu já vinha fazendo aqui nessa questão anterior. Bem aqui mesmo, eu tinha x ao quadrado,
essa potência de 2, eu transferi para esse lado de cá, transformando em raiz. Vamos lá. Então, primeiro, tem que ter esse x ao quadrado. Fiz ela na forma incompleta mesmo. E coloquei aqui o valor menos 44. Por quê? Quando eu passo para o outro lado, vai ficar a raiz de mais ou menos 44. E raiz de 44 é igual a 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Então, aqui, nas equações de segundo grau, a gente tem duas raízes, duas soluções. Aqui, no caso, uma vai ser mais 12 e a outra menos 12. E assim, com essa equação, a gente consegue resolver a nossa questão 9. A 10ª. Qual dos pares ordenados a seguir a solução da equação 2x igual a menos y mais 3? Gente, aqui é só substituir normal. Primeiro aqui fica o elemento para x e aqui o elemento para y. Sempre que a gente tem par ordenado, um é x, o primeiro é x e o segundo é y. Então, aqui em x eu vou substituir 2 vezes 2 igual a menos 1 no lugar do menos y. Então, é menos 1, menos 1, que no caso vai ficar mais 1, mais 3. E aqui a gente vê que a igualdade dá correta, porque 2 vezes 2 é 4. E 4 é igual a 4. Então, a gente encontrou aqui a nossa solução. 1 mais 3, 4. Aqui, essa parte que explica também o porquê de, por exemplo, esse 4, que está aqui multiplicando. A gente sempre explica para vocês que quando tem o número e a letra e não tem nenhum símbolo, é multiplicação. Então, quando ele passa para o outro lado aqui, ele passa dividindo. Assim como a gente tem a propriedade de poder multiplicar os dois lados, a gente também divide os dois lados, que é como se fosse esse caso aqui, olha. Só que na prática, na nossa prática, a gente costumeiramente já faz direto. Pega aqui o que está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Veja aqui que ele mostra dividindo os dois lados. E aqui, ó, ele mostra também a substituição e a sentença verdadeira, a solução está ok, porque a igualdade deu normal. Vamos lá, a nossa segunda atividade, o segundo bloco, referente à quarta semana, que seria equações incompletas. Ele pede que em cada caso resolva a equação do segundo grau, sendo a solução dos números racionais. Gente, é o seguinte, quando a gente tem aqui, ó, só essa sistemática, onde tem um x ao quadrado e um valor, a gente vai só fazer a raiz para encontrar o resultado. Ou seja, eu pego o x, essa potência aqui eu vou passar para o outro lado com raiz. Então, fica a raiz de 36. A gente sabe que a raiz de 36 é 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, o valor de x vai ser igual a 6. Nessa mesma sistemática, vocês vão fazer esses outros cálculos. Outro detalhe. Professora, mas aqui vem antes da igualdade. Bem aqui não está positivo, a única coisa que você vai ter que fazer para ficar nesse mesmo formato é passar aqui para o outro lado como positivo, ficando aqui no caso mais 81. Lembrando também que não existe raiz negativa. Mais à frente a gente vai ver, mas não existe raiz negativa. Não existe resultado no conjunto dos números reais. Bem, aqui eu já expliquei a vocês sobre as substituições e também pelo entendimento que a gente vem tendo até na questão anterior, a gente consegue entender quando é que vai ser mais e menos 8. Lembrando aqui também, eu acabei passando por cima. Gente, aqui o resultado é mais 6 e menos 6. Porque nas equações de segundo grau, a gente tem duas soluções, x1 e x2.
Toda vez que eu passo aqui a raiz, ela seria x igual a raiz de mais ou menos 36. Eu esqueci de colocar, porque em alguns momentos, mesmo sendo equação de segundo grau, só cabe um número positivo. Então, você só vai fazer a raiz normal, no caso positivo. Que é o que a gente observa em questões de geometria, porque eu não tenho como dizer que esse lado aqui é igual a menos 6. Isso não existe, dizer que aqui mede menos 6. Se ela tiver de assumir algum valor, será positivo, no caso, mais 6. Porque negativo seria não medir, né? No caso, a gente vai ver mais à frente nas questões de geometria. A 3, ela pede que você obtenha os valores de x que tornam o cálculo correto. Esse aqui eu fiz para facilitar para vocês. Porque observem só, é super fácil. Que número eu iria indicar aqui para o valor de x que o resultado subtraído a 3 daria igual a 3. Primeiro, para poder essa subtração ocorrer, aqui teria que ter o resultado 6, porque 6 menos 3, 3, né? E aqui a primeira multiplicação é 6, então aqui teria que ter o valor 1 ou menos 1, porque como a potência aqui é positiva, a gente viu na propriedade das potências, sempre que for, no caso, sempre for par, no caso 2, que é par, a gente vai ter o resultado sempre positivo, porque menos 1 vezes menos 1 dá igual ao próprio 1. E 1 vezes 1 também dá 1. Então, 6 vezes 1, 6. 6 menos 3, 3. Gente, essa questão aqui, ela explica também a mesma ideia que eu já venho batendo aqui com vocês. Quando tem potência aqui, passa para o outro lado como raiz. O que foi que ela acabou fazendo aqui? Pegou, no caso, o x menos 1 igual a raiz de mais ou menos 4. Ou seja, aqui, esse 4, a gente sempre tira da raiz, seria mais 2, porque 2 vezes 2, 4, ou então menos 2, porque menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Essas seriam as nossas duas raízes, porque seria uma positiva e outra negativa. E aí o que foi que ele fez? Ele retirou aqui do parênteses porque ele fez a potência. Como é que ele fez a potência? E passou para o outro lado como raiz. Então, permanece a mesma coisa. X menos 1 igual a 2 e x menos 1 igual a 2. E aí, assim, a gente consegue encontrar o valor de x. Porque eu pego esse valor aqui, o menos 1, passo para o outro lado, dá igual a 2 mais 1, 3. Então, o valor de x aqui será 3. E quando o x menos 1 for igual a menos 2, o valor de x aqui será menos 1, porque menos 1 com menos 1 dá igual a... dá a igualdade dá correta, mas no caso seria esse menos 1 mais, no caso, esse menos 1 vai passar positivo, mais 1, ficaria menos 2, mais 1, que daria, no caso, menos 1. E aí a gente vê que está certo, porque quando substitui bem aqui, o x por menos 1, ó, menos 1 dá igual a menos 2. Então, aqui fica a solução correta. Aí ele pede para você fazer a mesma coisa nesse outro lado. Foi o que eu fiz. Peguei, para tirar o parênteses aqui, essa potência, eu passei a raiz do outro lado. Então, ficou a raiz de mais ou menos 9. Então, x mais 5 ficou igual a mais ou menos 9. Aqui tem x mais 5 igual a mais 3 e x mais 5 igual a menos 3. A diferença aqui é que eu ainda não substituí para encontrar o valor de x. Então, você vai passar aqui para o outro lado, fica 3x menos 5. No caso aqui, mais x, mais 3 menos 5. Que no caso aqui, o meu x vai ser igual a menos 2. Por quê? O número maior é o 5. O expoente dele é negativo, porque está aqui positivo, passa para o outro lado negativo, ele passou para cá. E aí eu faço a subtração, 5 menos 2, menos 3, 2. Vamos lá, quinta questão. Quinta questão também
eu não estava cobrando tanto de vocês, porque ela é um pouquinho mais complicada. Porque ela é cheia de detalhes, de entendimentos de geometria que vocês já devem ter. Sei que eu já expliquei bastante coisas sobre geometria para vocês nas próprias questões, mas como não é uma situação que está acessível a todo mundo, eu não tô prejudicando quem não conseguiu acertar de cara essa. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter um entendimento do seguinte. A questão fala sobre você determinar esse valor aqui, ó, o valor referente a este x aqui. Que quando você substituir, vai dar certo, de acordo com os dados da questão. Sabendo que a medida da área da maior região quadrada nessa figura é de 156 centímetros quadrados, a gente vai conseguir, com base nesse outro dado, encontrar qual vai ser o valor de x. Primeiro, o que é que eu tenho que entender? A área do quadrado ela é dada por lado vezes o lado. Que é a mesma coisa do base vezes a altura do retângulo. Eu costumo dizer que a maioria dos cálculos é feito por base vezes a altura. E aí a gente tem o seguinte entendimento, que a gente pode utilizar o L ao quadrado ou L vezes L. Para facilitar, eu estou usando o L ao quadrado, porque remete ao que a gente já está estudando justamente sobre colocar, de transferir a potência para o outro lado como raiz. Então, vamos lá. Aqui é a nossa fórmula. A igual a L ao quadrado. A área ele já deu aqui, ó, que o total, no caso, não é 156, é 1.156. Não está bem aqui do outro lado. Então, 1.156 é igual, ó, então a área total desse quadrado grande aqui vai ser igual a 156. Aqui eu só coloquei o dado, ó, que é a área, e o lado é o que a gente ainda não sabe qual é o valor desse ladozinho aqui. E aí eu peguei, só mudei de lado, posso mudar isso normalmente, e transformei aqui a potência em raiz. Logo eu descobri que esse lado aqui é 34. Por quê? Não é lado vezes lado? 34 vezes 34 é igual a 1.156. Então, o lado desse aqui maior eu já descobri. Agora, eu vou descobrir a diferença desse daqui, porque esse aqui é 34, eu quero saber quanto é que representa esse aqui, para saber só o lado desse aqui. Porque quando eu souber o lado desse aqui, automaticamente eu vou saber a área dele e vou poder igualar a 16x ao quadrado para conseguir identificar qual vai ser o valor de x. Então, eu fiz mesmo processo, peguei a mesma fórmula, a área aqui ele já deu que é 4, então 4 substituí, só organizei aqui a nossa questão, coloquei o L igual a raiz de 4. Professora, eu quero que não está mais e menos, porque a gente não tem valor negativo quando a gente está falando de geometria. Então, a gente descobriu que esse ladozinho bem aqui, ó, é 2. É o que eu já havia traçado aqui para vocês. Com base nos cálculos que a gente acabou de efetuar, descobrimos que aqui é 34, que esse aqui é 30, e no caso, esse aqui é 2. Então, esse lado aqui vai ser 32. Ou seja, a área desse quadrado aqui vai ser 32 vezes 32. E aqui é da área total com 16x ao quadrado. Então, a gente vai igualar esses valores. Fica 16x ao quadrado igual a 32 vezes 32. A mesma coisa de ser 32 ao quadrado. De qualquer forma, esse lado, como a gente tem um número, a gente calcula. A gente só faz essa questão de potência para o outro lado quando a gente não sabe o valor. Como é quando utiliza geralmente uma incógnita. Então, vamos lá. 16x ao quadrado vai ser igual a 1.024, porque 32 vezes 32 é igual a 1.024. Esse 16 aqui que está multiplicando, passo para o outro lado aqui dividindo. 1.024 dividido por 16 fica igual a 64. Então, x ao quadrado vai ser igual a 64, ou seja, x vai ser igual a raiz de 64. Então, o valor de x bem aqui vai ser igual a 8. Professor, está certo? Tá, a gente pode verificar normal. 16 vezes 8 ao quadrado vai ser quem? 16
vezes 8 vezes 8, 64. 64 vezes 16 vai dar aqui justamente o nosso 1024. Referente aqui da multiplicação 12, 32 por 32, viu? Então, tá correto aqui o nosso cálculo. Só um minutinho.